Aqui o povo jejum. Não, é assim. Opa! Eu vou tirar umas fotos. Tá? Só deixa ela aí e vem pra cá. Um pouquinho, não? Um se matando, dois vendo. Todo mundo percebeu, o resto pagou tudo no grupo pra cada um. Que não respeita. Que não respeita. E não lutam pelos nossos. E que quando chega na greve, possam ir para a televisão, possam ir para o jornalista. E aí no primeiro encontro do presidente do tribunal com qualquer assessor, ai, tchau. E a gente fica aqui com carinho de trouxa, pagando caro. O que acontece? Isso, eu vou te falar, 20 anos. Tem gente aqui que tem 10, tem 12, tem mais do que eu. Isso não pode mudar. Se você conhece o Boss, eu só conheço o Boss quando ele chega aqui e fica com um nome bonitão. Ah, aquela outra lá bonita é... Essa é uma comédia total e desgraçada. Se eu já estou por perceber novamente, mas acabou tudo. E eles estão lá. Eles estão lá. O presidente do nosso sindicato chama-se Wagner. Existe. O nome dele é Wagner, acho que existe. Não tem que mudar a cabeça de cada um de nós. Tem que mudar as associações. Nós temos o poder. Nós temos o poder de mudar isso. Só tem uma coisa, os funcionários não se mobilizam para mudar isso, os associados não se mobilizam. Teve eleição da CETEG agora, foi chapa única do COS, porque não teve ninguém para assumir a coisa. Lógico que foi, eu passei aqui os papéis, tudo, eles passam e-mails para todas as associações, vai ter agora para sua Vou ser bem sincero, existe essa realidade das associações, mas existe o seguinte, uma ausência mesmo das pessoas. Tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como nós. Obrigado. Pra eles, né? Porque o Presente, CSP com lutas, presente na luta. é o correto. Valeu. O pessoal tem um boletim. E aí? Ele tem aqui, ó. Já posso respirar, já posso mais nadar. O fora está morrendo, não dá mais pra esperar. Se ele continuar assim não dá. Até o bailarino está difícil de encontrar. Em 96 o que aconteceu? O salário de dezembro ele comeu. Nesse mesmo tempo o Alefantinho morreu. O 13º desapareceu. Os protestos, o Vaca esqueceu. Foi ficando muito lixo, isso aconteceu. Nesse mesmo tempo o Alefantinho morreu. Salário de dezembro agora apareceu. Já
posso respirar, já posso mais nadar. Como é que é o nome dele? Com você. Vamos fazer uma música de mexe, né, cara? Tava tão distante quando fulano apareceu. E eu tenho que citar o nome do cara. Pedrão. É Pedrão, né? Aí agora. Tava tão distante quando o Pedrão apareceu. E disse novamente o presidente sou eu. Todo mundo fala que ele é bom demais. E é o Pedrão quem nos satisfaz. É somente Pedrão quem nos satisfaz. É somente Pedrão quem nos satisfaz. O fogo comeu que ele plantou. Por isso é que eles falam que ele é um bom presidente. Me diz o que ele significa pra nós. Se ele é um presidente aqui no fórum. Cabra não desiste, ele é cabra da pé. Ao pesar de colher a batata da terra, com Pedrão nós vamos até pra guerra. Se vai, ai, bom demais. Ai, 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 bom demais. Só você, Pedrão. Tá bom. Pior, a gente tem problema na justiça e não resolve nunca nada. E é o Brasil inteiro. Cada governo federal que entra está uma tragédia, o país é uma tragédia. Eles enganam as pessoas que trabalham honestamente. O país, a coisa jurídica, está enganando o povo. Sempre. Cada gestão de governo que entra está piorando. Estadual e federal. E eu admiro muito a luta judiciária, vocês têm que lutar. Se não gritar, não falar, continua pior, tem que manifestar sim. Essa enganação de governos, cada ano que passa o país está na tragédia, porque os governos estaduais e federais estão enganando, em cada gestão está enganando, com a conversinha que vai melhorar. E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ah, 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 soldados armados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis ensino uma antiga lição de morrer pela pátria, viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigado. E depois a gente vai abrir para debater essas questões, tá bom? Tá gravando. Companheirada, é o seguinte, nós temos nos últimos anos assistido à definição sobre a questão dos índices, das perdas salariais, sem a nossa participação, sem uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre as nossas perdas. Ou seja, quais são as perdas salariais da categoria? Quanto efetivamente, ou quanto se aproxima, não é, a deterioração quantitativa dos nossos salários. Nós fizemos aqui um levantamento. Em geral, as associações
tem levado, sem nos consultar com profundidade, as perdas com base no INPC. Mas nós temos outros índices, nós temos outros parâmetros para medir as perdas salariais. Isso tem que ser levado para dentro dos locais de trabalho, para se discutir com todos os funcionários. Então, por exemplo, o INPC, de acordo com o INPC, de votar isso em assembleias. A Assembleia Geral tem que decidir a questão do que nós vamos reivindicar em termos de reposição de perdas salariais. Portanto, eu vou repetir, pelo INPC, as perdas hoje seriam de 91 ou de 21,98%. Pelo IGPM, que a categoria votou e reivindicou, por exemplo, em 2004, em Assembleias Gerais, as perdas hoje seriam de 43,56%. Então nós temos que ter esses parâmetros, nós temos que trabalhar com esses parâmetros para poder decidir, para poder discutir e votar com clareza sobre a questão da reposição das perdas salariais. Outra questão, uma das nossas reivindicações fala em buscar a equiparação com os companheiros do Judiciário Federal. Hoje, os nossos salários, em relação aos salários do Judiciário Federal, são inferiores em torno de 41%. O que quer dizer o seguinte, o IGPM, em que as nossas perdas alcançam hoje 43,56%, se aproxima muito mais da diferença que nós temos com os companheiros do Judiciário Federal, que conquistaram melhores condições de salário, plano de carreira, com luta e organização sindical. Portanto, quero deixar aqui essa questão para ser levada, para ser discutida nos locais de trabalho, para que a gente possa debater isso frequentemente, para que nós não aceitemos qualquer imposição por cima da categoria, por cima da base, em relação às perdas salariais. Vou repetir, pelo INPC, as perdas estão hoje em 21,98%. Pelo IGPM, 43,56%. E a diferença que nós temos com os companheiros do Judiciário Federal estão em torno de 41%. E uma das reivindicações trabalha com a possibilidade de que nós busquemos essa equiparação. Então, vamos levar a discussão dos índices, das perdas, para os locais de trabalho, para que a gente possa, nas assembleias, decidir e votar com liberdade e com clareza. Outro dado que eu acho que pode... Eu vim agora de Guarulhos, eu e o companheiro João, estivemos em Guarulhos, numa assembleia do prédio de Guarulhos, tinha 50 companheiros lá presentes, e nós discutimos a pauta lá também, a proposta de pauta, que é essa pré-pauta, e os companheiros lá acrescentaram alguns itens que evidentemente a gente vai estar submetendo a uma decisão de Assembleia Geral, como já foi falado aqui. A campanha salarial começa todo ano e nós estamos começando esse ano também, porque o tribunal não respeita as leis, não respeita a Constituição, não respeita a lei estadual, não respeita os trabalhadores, só respeita a magistratura, só respeita os interesses dos embargadores. Então nós, trabalhadores que levamos esse tribunal nas costas, temos que estar aqui, sim, exigindo o nosso direito, sim. E nós temos o dever de fazer isso. Então nós estamos começando a campanha, ela está começando a aquecer agora. É necessário que haja reuniões nos prédios, é fundamental a reunião nos prédios. Preparar o dia 6 de abril. O dia 6 de abril ele só vai acontecer se tiver em cada prédio uma discussão, se tiver em cada prédio uma organização que possa levar isso para frente, que possa cobrar para que toda a categoria esteja presente no dia 6.
para que todas as entidades se submetam à decisão do dia 6. Isso é importante. Então nós temos que começar esse trabalho prédio a prédio. Um calendário até o dia 6, cada prédio fazer uma reunião no horário melhor, se é no horário do almoço, se é de manhã, cada prédio vai resolver. Os companheiros do comando da base vão estar assim disponíveis para estar contribuindo nessas reuniões, para dar esse aquecimento da campanha. Lá em Guarulhos, além dos itens que foram lidos aqui, o pessoal acrescentou algumas coisas interessantes. Por exemplo, o auxílio alimentação que o tribunal obrigatoriamente pela greve concedeu é uma armadilha, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque as pessoas que se aposentam, que estão em férias, que têm licença de saúde, não recebem esse dinheiro. E ao mesmo tempo, aqueles que iam se aposentar, principalmente com salários menores, já não se aposentam, ficam no tribunal. Então isso é uma armadilha. No entanto, foi uma conquista da greve. Todo mundo gostou de ter R$25 por dia, sem dúvida nenhuma. De Vale Coxinha foi para Vale Bacalhau, qualquer outra coisa. Mas não podemos deixar de ver que é uma armadilha que o tribunal criou. Nós queremos o quê? Que os aposentados, quem tiver em férias, tem que manter esse valor no Olerite. Então é uma reivindicação do pessoal lá de Guarulhos. O pessoal de Guarulhos propôs que o auxílio saúde aumente para R$180 para os titulares e R$90 para cada dependente. Então é outra coisa que a gente vai ter que acrescentar. Lá eles já se organizaram uma comissão de prédio e vão vir aqui no dia 6 essa comissão. Não vai vir o prédio porque não é um dia de falta nem de greve, é um dia da Assembleia. Então vai vir a companheirada lá representando o Guarulhos. E isso está acontecendo, como foi falado, em toda a Baixada Santista, reuniões prédio a prédio, e aqui na capital nós temos que fazer isso. Cada prédio se organizar e reunir. Com relação ao calendário, nós temos então, dia 6 como data principal, que tem que ser trabalhada, gente. O dia 6 tem que ser trabalhado para que ele aconteça realmente. E nós temos reunião, o comando de base não parou, é um trabalho ininterrupto. O comando de base está funcionando desde que a greve parou, continuou. E nós temos reunião quinta-feira agora, às 19h30, aqui na Rua da Glória 152, Conjunto 42, na sede da Sojub de São Paulo, reunião do comando da base. É importante a participação, é aberta a participação dos companheiros que querem colaborar na luta, então estão convidados para esse dia. Outras questões importantes que foram discutidas em Guarulhos é a questão dos aposentados. Então, a categoria nossa, boa parte está se aposentando. Aí quando o cara aposenta, o que acontece? Ele perde o abono de permanência, perde a alimentação. Então nós temos que chamar os aposentados para a luta, tá chamando todo mundo para incorporar nessa luta junto. Quem se aposenta não pode ficar encostado na beira do alambrado esperando a morte chegar. Tem que vir para a luta. Então quem conhece aposentado, trazer os companheiros para a luta. O pessoal de Guarulhos colocou isso como um ponto importante. Bom, gente, essa chuva aqui acho que vai atrapalhar um pouco. A Catarina propôs algumas coisas para a gente estar deliberando aqui, já que é uma Assembleia Regional, e eu acho que a gente tem que fazer a votação de alguns itens que foram colocados aqui. Então eu chamaria a Catarina de novo, porque o pessoal vai acabar aí indo embora, para fazer esse... Não, vem aqui. Companheiros, as propostas que eu fiz, na verdade na introdução, né, da Assembleia, era que a gente, nessa Assembleia Regional, que a gente votasse propostas para encaminhar para a Assembleia Estadual. Então acho que a primeira questão que a gente teria que votar aqui, primeiro ver se ninguém quer se manifestar em relação à pauta de reivindicações que o Fernando apresentou. Se ninguém tem propostas para acrescentar, ou se ninguém é contra alguma daquelas propostas, para a gente poder votar essa pauta como indicativa para a Assembleia Estadual. Então eu pergunto aos companheiros se alguém gostaria de usar a palavra para se manifestar em relação à pauta de reivindicações, ou se a gente poderia votar essa pauta. Algum companheiro? Não? Bom, gente, então eu acho que a gente pode encaminhar a votação, né, Luiz, da pauta de reivindicações. Então, eu peço aos companheiros que aqueles que forem
favoráveis a gente levar essa pauta de reivindicações lida pelo Fernando, com esses acréscimos trazidos pelo Luiz, para a nossa Assembleia Estadual, por favor, quem for de acordo com isso, por favor, levante o braço. Pode abaixar. Os contrários a essa pauta de reivindicação? Ninguém. Abstenções? Nenhuma também. Então é unânime, a gente vai levar essa proposta de pauta. Companheiros, eu acho que agora a segunda votação é em relação ao nosso indicativo de Assembleia Estadual. Eu acho que todo mundo aqui tem claro a necessidade da gente fazer a Assembleia Estadual para realmente abrir a campanha salarial, né, estadualmente. Então, a proposta que saiu do encontro estadual feito em Santos, que foi um encontro realizado pela Sojubes e pelo Comando Estadual, pelo Comando Regional de Base de São Paulo, né, São Paulo e região, foi a data do dia 6 de abril. É uma quarta-feira, né, como tradicionalmente a gente faz, às quartas-feiras, a 1h também aqui na João Mendes. Eu pergunto se tem algum companheiro que teria uma outra proposta de data, ou se a gente leva essa proposta mesmo, a gente indica essa proposta para poder discutir com as outras regiões, com as outras associações que porventura estejam trabalhando também nesse sentido junto com a gente, como é o caso da Sojubes. Tem alguém que gostaria de se manifestar a esse respeito, colocar uma outra data de assembleia? Gente, o Roberto tem uma outra proposta. Eu penso que por agora seria mais útil fazer a Assembleia Estadual não num dia útil, tinha que ser num dia não útil. Então, dia 9 de abril, sábado, é uma data melhor, na minha opinião. Companheiros, como tem duas propostas, eu acho que seria bom a gente abrir para defesa, né, das duas propostas. Ou os companheiros entendem que dá para votar sem defesa? Dá para votar? Então, beleza. Então, pessoal, aqueles que concordam. Primeiro, então, a primeira proposta é o dia 6 de abril, a 1h na João Mendes. E a segunda proposta é o dia 9. Em qual local seria, Roberto? Aqui na João Mendes também, a 1h, no dia 9 de abril, sábado. Então, proposta número 1, dia 6 de abril. Quem vota nessa proposta, por favor, levante o braço. Pode abaixar. Companheiros, os que votam na proposta 2, proposta do dia 9 de abril, por favor, levanta o braço. Pode abaixar. Abstenções? Nenhuma abstenção. Então, a proposta que a gente vai levar é a proposta do dia 6 de abril, a 1h na Praça João Mendes, para a Assembleia Estadual. A terceira proposta, gente, é em relação a que a pauta de reivindicações, que a gente já aprovou aqui, que vai levar para a Assembleia Estadual, que ela seja votada na Assembleia Estadual, que a gente leve como indicativo da Assembleia Regional, que ela tem que ser apresentada e votada na Assembleia Estadual. Certo? Tem algum companheiro que quer se manifestar aqui no microfone, contrário a isso? Ou não? Podemos passar para a votação? Então vamos lá, gente. Quem concorda com essa proposta, que a pauta de reivindicações tenha que ser lida e votada em Assembleia Estadual, por favor, levante o braço. Pode abaixar. Os contrários? Ninguém. Abstenções? Unânime. Ah, não, uma abstenção, desculpa. 2 abstenções. Companheiros, a próxima proposta é em relação à comissão de negociação, que é uma questão muito importante. A gente vem sofrendo com isso nas várias greves aí que a gente faz, né? A gente quer uma comissão de negociação, o correto é que ela seja votada também em Assembleia Estadual. Para quê? Para que os companheiros que estejam lá nos representando sejam os que efetivamente representam a categoria, né? E não interesses de uma ou outra entidade, mas sim a própria categoria. Então, a proposta aqui que a gente está trazendo é que essa Assembleia vote como indicativo que a comissão de negociação dessa campanha salarial de 2011 seja votada em Assembleia Estadual. Algum companheiro quer se manifestar contrário a essa proposta? Tá, então a gente pode passar para a votação. Os que são favoráveis à proposta de que essa Assembleia Regional indique que a Assembleia Estadual vote a comissão de negociação da campanha salarial, por favor, levanta o braço. Pode abaixar. Os contrários? Ninguém. Abstenções? Uma abstenção. Companheiros, a outra proposta é de que o comando estadual seja eleito também na nossa Assembleia Estadual. Ele não seja autonomeado, como foi na última campanha salarial de 2010. Não seja fechado, que seja um comando estadual eleito.
e não trazido pronto para a Assembleia Estadual, tá certo? Então, a proposta é essa, que na próxima Assembleia Estadual a gente vote a formação de um comando estadual, tá certo? Eleito em Assembleia. Como está me lembrando aqui, o Noronha da base, né? Algum companheiro quer se manifestar contrário a essa proposta aqui no microfone? Não? Então, gente, quem é favorável é que a gente leve essa proposta como indicativa da Assembleia Regional, que o comando estadual seja votado na Assembleia Estadual, por favor, levanta o braço. Tá lembrando? Pode abaixar. Os contrários? Ninguém. Abstenções? Uma abstenção. O Luiz aqui está lembrando que esse comando estadual é o comando da campanha salarial de 2011, tá, gente? Esse comando que a gente vai eleger na Assembleia Estadual. E como, acho que a última proposta, né, Luiz? Não lembro se tem mais alguma, mas a última proposta seria que a gente encaminhasse agora, até a data da Assembleia Estadual, que foi tirada como dia 6 de abril, que a gente encaminhasse essas reuniões nos prédios, mas é uma reunião mais formal, não é aquela reunião que a gente chama um representante de cartório ou outro, é uma reunião que a gente chama a massa mesmo do prédio, entendeu? Chama todos os funcionários, faz na porta do prédio, aí nós vamos estar nos colocando à disposição aqui o pessoal do comando da base, né? E o que é esse comando da base? O pessoal estava pedindo para esclarecer, o comando da base, gente, que tem se reunido, nada mais é do que os companheiros que formaram o comando de greve, da greve de 2010, que continuaram mobilizados, organizados, se reunindo. Então esse comando da base não é nenhuma outra entidade aí que apareceu, não. São os companheiros de cada prédio que fizeram a greve de 2010, que continuam se reunindo e continuam sentindo a necessidade de se organizar. E é um comando aberto que se reúne aqui na sede da Sojubes, que é aqui próximo, na Rua da Glória. E são pessoas que estão vendo a necessidade de estarem se organizando. Então, nada mais é do que isso, o comando da base. São aqueles mesmos que fizeram a greve de 2010 e que compuseram o comando de greve, tá certo? Então, a gente se coloca à disposição para estar tentando participar dessas reuniões. Então, a gente tentar elaborar um calendário que cada prédio faça essa reunião com o prédio todo, como uma mini assembleia até do prédio, tá? Até para tirar esse caráter só de representantes por cartório, que se faça uma mini assembleia mesmo, na porta do prédio, cada prédio vê qual é o horário melhor, se é na entrada, se é na hora do almoço, se é na saída. Tenta falar com a gente, para a gente também tentar ajudar ao máximo possível nessas reuniões, para a gente poder trazer também propostas que venham do próprio prédio. Então, gente, e que a gente consiga fazer essas reuniões para, inclusive, trazer essas propostas que surgirem no prédio, também nessas mini-assembleias, para a nossa Assembleia Estadual do dia 6, tá certo? Pelo que eu me lembro, eram essas propostas, né? Se alguém tiver mais alguma proposta para acrescentar, o microfone também está aberto para a gente poder fazer aqui a discussão. Roberto? Pessoal, todo mundo sabe que dia 1º de abril tem um ato aí ato do funcionalismo público, chamado por algumas entidades do funcionalismo, dentre as quais a CETEG, a OGESP, acho que a PATEG. Aí eu queria fazer a proposta se a gente vai participar ou não, junto com eles, neste ato. Caminha aí, ô Catarina. Sobre a participação desse grupo no... ou não? Não, você está propondo a participação? Estou propondo. Tá. Bom, com relação, antes de entrar nessa questão do Roberto, essas mini assembleias de prédio e reuniões de prédio, fica também aí a discussão da pauta, né? Então, certo? O que puder ser acrescentado na pauta, melhorado, organizado, fica em aberto para essas reuniões de prédio já estarem acrescentando para a gente levar para a Assembleia Estadual. Então a pauta, essa pré-pauta, ela vai sendo trabalhada em cada prédio. Nós temos um problema de pauta aqui nesses anos todos de negociação com o TJ, que é o seguinte: a pauta ela fica trancada na questão do índice. Todo ano acontece, a gente apresenta uma pauta para o tribunal e o tribunal fala só do índice. E todo mundo aceita ficar esperando o índice. E os demais itens da pauta, que são importantes também, eles vão ficando a segundo plano. Aí a gente faz greve, 6 meses, sei lá, 1 ano. Aí chega no final, o tribunal vem e fala assim:
Com relação àqueles itens lá, a gente não concorda com isso, concorda com isso. Aí você está desarmado, porque a categoria já não está mais em greve, já não está mais em luta, está no fim do ano, e vai rolando isso, vai para outro ano, volta ano, é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção. Primeiro, essa pauta, essa pré-pauta, que vai transformar numa pauta, não pode ser cortada, não pode ser transformada numa outra, a não ser que a Assembleia Estadual decida isso. O que acontece sempre é uma redução da pauta, em função do patrão só falar assim, só discuto o índice, vai se reduzindo a pauta, e vai se deixando questões importantes sem discussão. Então, primeiro, a gente tem que ter atenção nisso. Não é porque a pauta é longa que vai prejudicar a negociação. O que prejudica a negociação é quando a gente fica sendo enrolado, é quando a categoria não está em luta, que fica só os negociadores lá falando e não resolve o problema. Então, a pauta tem que ser mesmo aquilo tudo que a gente quer. Para não trancar essa pauta, nós temos que pensar numa alternativa, que é, eu acho, isso foi discutido em Guarulhos também, a gente colocou, bom, nosso ponto principal é o índice, todo mundo sabe disso, e o tribunal já falou que vai falar com o governo, o novo presidente, o Bedran, já falou que vai falar com o governo para depois falar com as entidades, porque a preocupação é essa, é o índice. No entanto, eu acho que a gente deveria sim cobrar do tribunal os demais itens, como a gente vai encaminhar. Por exemplo, na questão das condições de trabalho, qual é o fórum que a gente tem que discutir com o tribunal isso? É a comissão salarial do tribunal? É o pessoal dos recursos humanos? Então que o tribunal nomeie representantes do tribunal e nós vamos eleger nossos representantes para estar discutindo essas questões que são tão importantes quanto o índice, e já independente da decisão do índice, já começar a discutir condições de trabalho, o provimento 81, que vai estar pegando na questão das avaliações, né? A questão da NEP, que é essa nova estratégia de produção, que a gente sabe que é mais velha do que a roda, mas eles falam que é nova, queremos discutir isso também. Então nós queremos discutir isso e não podemos deixar, eu acho que a companheirada entendeu, né? Que é o que acontece todo ano. Reduz-se a pauta, vira uma pauta que só fica em cima do índice e os demais itens vão ficando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Queremos mudar essa história. Eu acho que a gente tem que mudar a partir de agora. Por isso que é importante essa campanha salarial começar pela base, porque aí nós temos condição de estar cobrando isso e estar cobrando de quem for lá representar, estar cobrando em assembleia essas questões. Tá? Então eu queria, não sei se isso é proposta, não sei se essa proposta ou se vão pensando sobre esse item que eu estou colocando. E a questão que o Roberto colocou, que vai ter um ato aqui no dia 1º de abril, não é mentira, vai ter o ato aqui. Esse ato está sendo organizado pelas entidades ligadas ao SIMP. O que é o SIMP? O SIMP é um sistema de negociação permanente criado por lei na Assembleia Legislativa, onde todas as entidades do serviço público têm direito à mesa de negociação com seus respectivos patrões, ou do Poder Judiciário, ou secretarias, etc. Esse pessoal vem se reunindo já há algum tempo, mas são reuniões basicamente de cúpula, são reuniões de superestruturas sindicais e de entidades. Não há uma participação efetiva dos trabalhadores. Então nós, no terceiro encontro que fizemos na Baixada Santista, nós, por grande maioria, achamos que não devemos participar desse 1º de abril. Não nessas condições, não porque nós somos contra a unidade, pelo contrário, nós somos a favor da unidade dos trabalhadores, porque se não tiver unidade, nós não vamos conseguir nada, gente. A unidade para nós é questão de honra, mas não pode ter unidade em cima de pontos que nós não concordamos. A unidade não pode ser em cima de itens que se discute em cúpula. A unidade tem que ser na base. E essa unidade, sim, nós concordamos e queremos estar junto de todos os trabalhadores, funcionários públicos do Estado de São Paulo, trabalhadores do setor privado, queremos estar junto nessa luta, mas não
quando é uma coisa que vem de cima para baixo. Então é isso que houve a discordância, a gente não quer participar do dia 1º de abril. O Roberto, no entanto, está colocando que é importante, ele pode até falar mais aqui, é importante essa participação. Mas nós defendemos aquilo que foi decidido no 3º encontro, de não participar do 1º de abril, até que se haja uma reversão dessa participação dos trabalhadores junto a essas entidades que só fazem a superestrutura. Só acrescentando rapidamente, porque isso que o Milito fez, acho que foi uma defesa de uma posição contrária ao que você encaminhou, né, Roberto? Eu queria só acrescentar um detalhe aí que não é um detalhe desimportante. Um motivo que talvez seja suficiente para repudiar nesse momento a participação no ato do 1º de abril, é que, por exemplo, enquanto muitos de nós até faltaram ao trabalho e outros fizeram como puderam para vir ao ato, à Assembleia aqui hoje, essa entidade da nossa categoria que está chamando esse ato do 1º de abril, eles mandaram o jornal, mas aí que está todo o problema. Eles constroem, isso que o Milito fala de construir a unidade, eles vêm aos locais de trabalho, passam de local em local de trabalho discutindo, conscientizando o pessoal da importância de participar do ato. Eles têm imunidade, eles estão isentos de trabalhar para isso e não fazem esse trabalho na base. Nós fazemos, nos sujeitando a falta ou até a ameaças de punições de chefetes que querem nos proibir de levar uma filipeta ao nosso colega para ele vir aqui. Isso acho que faz toda a diferença. Agora, para mim é o que esclarece essa aparente contradição de que o Milito estava falando. E acho que nesse momento a gente tem que privilegiar essa unidade pela base, pessoal. Quem ainda não está, quem está aqui hoje, agora, e ainda não participa do comando, é uma boa hora de se conscientizar disso, participar do comando da base, construir a unidade pela base, é isso, é você levar o que você ouviu aqui aos seus colegas e conversar com eles e chamá-los para discussão, para reunião, para a construção da próxima Assembleia. E isso é o que a gente quer. O nosso horizonte de um dia ter um sindicato forte, com uma categoria bem representada, com um representante por andar, por cartório, por sala, por posto por local de trabalho, se baseia nisso, na capacidade de cada um que está aqui agora, sair daqui e levar esse diálogo aos seus colegas. E parece que não é isso que as entidades estão fazendo, e parece que faz muito tempo já que elas vêm desperdiçando, e não só desperdiçando sistematicamente essa oportunidade, como sabotando até quando a gente tenta trabalhar com isso. Agora, como teve já 2 defesas aqui contrárias, eu queria saber se você quer fazer uma defesa da participação no ato e mais alguém, né, quer fazer uma defesa também da participação no ato para igualar 2 contra e 2 a favor. Companheiros, o Roberto parece que não quer fazer defesa, né? Ele só tinha colocado que vai haver o ato e para a gente definir se a gente participaria ou não. Então, diante da exposição do Luiz e do João, então eu vou passar a votação. Os companheiros que acham, assim como defendeu o Luiz e o João, que a gente não deve participar desse ato no dia 1º de abril, por favor, levantem o braço. Pode abaixar. Os contrários, ou melhor, os que acham que a gente deve participar. Tá, 2 votos. Abstenções. Com algumas abstenções e 3 votos contrários. Então a gente tirou aqui que a gente não participa desse ato do dia 1º de abril. Tá certo, companheiros? E vamos...
você vê se ele tá um pouquinho atrasado. Eu tô olhando verdinho aqui. Fátima! Mano, eu quero almoçar que eu tô com fome. Tá parecendo uma louca. O líder é o elefantinho.